E aí, galera, belezinha? Gente, hoje eu queria trazer uma dica aqui pra vocês. E na verdade, a motivação desse vídeo aqui não partiu de mim, partiu até de uma sugestão que o colega, o amigo Gabriel Tavares me trouxe há algum tempo atrás. Ele teve uma necessidade lá no trabalho dele de fazer a restauração de uma tabela que ele havia deletado dentro da instância de ServiceNow que ele estava trabalhando. Ele até na ocasião me questionou, eu disse, olha cara, não tive nenhuma situação semelhante a essa, creio eu que você vai ter que criar a tabela de novo, enfim, tentei algumas sugestões mais simples para ele, mas ele já tinha tentado também, e aí não deu muito certo, ele foi atrás sozinho e descobriu que a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila, e isso é possível a partir de uma tabela que contém os metadados de aplicações que a gente cria dentro do ServiceNow, os application files das aplicações que a gente cria, vulgo artefatos, a gente consegue então restaurar a partir dessa tabela. É uma dica bem bacana, eu tenho repassado isso para várias pessoas, o pessoal fica bem feliz quando consegue fazer isso funcionar, porque eventualmente a galera está trabalhando dentro da aplicação, a qual está desenvolvendo e acaba sem querer excluindo a tabela e fica um pouco frustrado porque acha que vai ter que criar tudo de novo, mas na verdade não. O ServiceNow ele simplifica bastante esse processo, a gente podendo restaurar a partir dessa tabela que contém os metadados que eu quero mostrar para vocês. Bora lá então? Bom, então eu tô logado aqui na minha instância. Deixa eu apresentar para vocês, já está aberto aqui no App Engine Studio uma aplicação de exemplo, chamei ela de Hiring. E temos uma tabela aqui que é a tabela Candidate. Essa tabela, eu já dei um preview aqui nela. A gente está então aqui com um registro dentro dessa tabela. Ela tem a estrutura básica de lista, é uma tabela bem simples. Tem 3 campos customizados apenas. Tá permitindo também criação de registros, enfim, todas as operações básicas. Uma tabela bem normal aí dentro da nossa aplicação. Eita, que eu saí agora lá da tabela, deixa eu voltar da lista dela, voltar aqui para a lista dela, deixar aberto nessa aba, beleza? E aí vamos imaginar então, galera, que a gente está trabalhando aqui na aplicação lindamente e aí, sei lá, tem N maneiras da gente excluir uma tabela dentro aqui do ServiceNow. Eu posso vir por dentro aqui, trabalhar aqui dentro da visão de plataforma, vulgo Core UI, Classic Environment, pesquisar aqui Procedure Definition Tables, achar a minha tabela e excluir. Posso fazer a exclusão aqui por dentro do App Engine Studio, posso inclusive fazer também a exclusão por dentro do Studio, tanto faz, tá? Mas vamos imaginar que eu estou aqui no App Engine e aí eu, sem querer, deletei aqui a tabela, achei que eu estava deletando alguma outra coisa. Então, botãozinho aqui com as 3 bolinhas, posso estar especificamente aqui na seção Data, que é só onde traz a parte das tabelas, ou All também, tanto faz, enfim. Botãozinho com as 3 bolinhas, Delete, aí ele tem um placeholder aqui, eu preciso escrever Delete aqui para de fato ele confirmar a deleção pra gente. Então escrevo Delete, dou um Tab, ele libera o botão de deleção, e aí eu clico uma vez, aguardo até que ele conclua o processo de deleção. Tá? Beleza, deletei a tabela. E a gente está imaginando que eu fiz isso por acidente. Putz, e agora o que eu faço? Primeiro vamos confirmar, ó, a tabela ela não existe mais, tá? Table deleted, não existe mais essa tabela. Vejam que a consulta que ele estava fazendo em cima ali dos registros da tabela não consegue mais fazer porque a tabela deixou de existir. Tá, e aí, qual é a dica então que eu comentei com vocês? Temos essa tabela chamada sys_metadata_delete. Eu inclusive achei um artigo de conhecimento aqui na base de suporte troubleshooting da ServiceNow que fala dessa tabela. Mas esse artigo aqui, ele menciona sobre restauração de campos deletados. Também pode ser feito a partir dessa tabela que eu quero trazer para vocês aqui. Aqui ele fala, ó, é a tabela de arquivos de aplicação deletados, ou seja, artefatos da aplicação que eventualmente eu deletei. Então, se eu pegar aqui o nomezinho da tabela, que eu saiba, não tem módulo para a gente chegar até a lista dessa tabela aqui. Então, a partir do nomezinho da tabela, posso selecionar aqui, dar um copy, vim aqui na visão de plataforma, tanto faz a aba, eu vou vir aqui, acho que essa aba aqui agora ficou sobrando para mim. Vou colar aqui o nome da tabela, ou digitar, enfim, fiquem à vontade para fazer como vocês acharem mais fácil. Ponto .list, que é o comando para a gente listar registros de uma tabela a partir do seu nome técnico.
digitando aqui no filter e teclando Enter, eu vou daí para a lista de registros dessa tabela que tem como label Deleted Application File. Beleza, então eu vejo aqui todos os application files de todas as aplicações dentro dessa instância de ServiceNow que foram deletados em algum momento da vida. Agora, para achar o application file, no caso, o artefato aqui, minha tabela da minha aplicação, como é que eu faço? Bom, eu posso pesquisar pela data ou também eu posso vir aqui no funilzinho, que daí vai facilitar a minha vida, e colocar uma condição, que vai ser o seguinte: application is, e vou escrever aqui o nome da minha aplicação, hiring, e vou rodar essa condição, então, clicando no Run. Beleza, agora eu estou vendo só os artefatos da minha aplicação que em algum momento foram deletados. Percebam que aqui em Display Name, ele me traz o nome do artefato, o rótulo do artefato, a label. E aqui em Table Name, ele diz daí qual é o tipo de artefato, no caso Table. A tabela então Candidate, tipo Table. Se eu quisesse mais específico aqui na minha consulta ainda, eu poderia daí colocar então igual a Table, só para ver tabelas que foram deletadas, certo? Mas beleza, eu já encontrei aqui o que eu quero restaurar. E se fosse outra coisa, por exemplo, um campo, que daí ele vai classificar como Dictionary Entry, se fosse uma ACL, que ele vai classificar como Access, se fosse uma seção de formulário, aqui Form Section, eu poderia restaurar apenas isso, tá? Então eu vou entrar aqui no artefato deletado, então sempre clicando no valor bem à esquerda da nossa lista, quando clicável, me leva ao registro, o artefato aqui deletado, como eu falei, e eu tenho o botãozinho aqui, ó, Restore File. Olha, carregou todo o restante. Restore File, ele vai restaurar esse arquivo. Aqui embaixo eu tenho, ó, Deleted File Related. Quando eu restaurar esse arquivo, esses Deleted File Related, ou seja, arquivos que foram deletados, mas têm uma relação com este cara aqui, eles também vão ser restaurados. Vou clicar aqui então em Restore File e clicar no botão OK para confirmar então a minha ação. Beleza, sucesso na restauração. Vou clicar no Done, ele vai daí me levar inclusive para o formulário aqui, Table Editor, lá da minha tabela, certo? Se eu voltar aqui no App Engine e der um reload aqui na página, ó, vejam que a minha tabela voltou, tá aqui na seção Data, tabela Candidate, vou dar um preview aqui na tabela e estrutura de lista restaurada também, com os seus respectivos campos, formulário também com seus respectivos campos, tudo certo. Beleza? Só que, claro, eu tinha um registro nessa tabela, não sei se vocês repararam anteriormente, esse registro já era, não vou conseguir restaurar o registro, eu restauro apenas o artefato. Beleza, gente? Então, era isso, espero que tenha ajudado aí essa dica, até mais!